Estudos geotécnicos para projeto de estrada, módulo 2. Nesse segundo módulo, nós vamos ver os estudos geotécnicos na fase de projeto executivo. Começando pelo estudo subleito. Para fins de projeto executivo, o estudo subleito deverá ser feito com a realização de sondagens espaçadas no máximo de 150 metros, de forma que se tenha em cada corte uma quantidade mínima de furos estabelecida nessa tabela. Assim, em cada corte deverão ser feitos furos de sondagem espaçados no máximo de 150 metros. A prática normal de engenharia usa 100 metros de espaçamento, é a prática normal que tem sido usada. Em cada furo e em cada tipo de solo encontrado é coletada uma amostra e com essa amostra são realizados ensaios de caracterização, compactação e CBR. A apresentação dos resultados é semelhante à feita no estágio de projeto básico, através de boletins de sondagem, de quadros resumos, e a novidade é que deve ser apresentado um gráfico linear. O gráfico linear apresenta, então, o resultado do ensaio sob uma forma de gráfico, onde os valores são apresentados linearmente. A vantagem desse tipo de representação é que permite facilmente identificar a presença de materiais de baixa qualidade de uma maneira muito fácil. Então, por exemplo, no valor do CBR, então é possível identificar os locais onde os CBRs são os mais baixos. Então, visualmente, a gente percebe que aqui no final do trecho, entre as estacas 360 e 390, nós temos os valores CBR mais baixos. A parte de expansão é a mesma coisa. Então, observa-se que no trecho final é o trecho onde os solos apresentam maiores expansões. Limite de liquidez, os maiores, apresenta visualmente de fácil identificação os locais de maiores limites de liquidez, índice de plasticidade e assim sucessivamente. É uma representação bastante interessante para fins de análise dos resultados. Nos estudos de empréstimo para corpo do aterro, a instituição de serviço determina o seguinte. Primeiro, o que são caixas de empréstimo? Caixas de empréstimo são locais de onde serão extraídos materiais para execução de aterros quando os volumes dos cortes vizinhos são insuficientes para sua execução. Isso muitas vezes ocorre por razões topográficas ou por razões de qualidade dos materiais disponíveis nos cortes. Então, muitas vezes ocorre que o volume necessário para a execução do aterro é maior do que o volume disponível nos cortes vizinhos. Nesse caso, então, terá que ser trazido material de algum lugar para complementar o volume do aterro. Esse lugar de onde é trazido o material é chamado de caixa de empréstimo. A instituição de serviço diz então o seguinte, que essa caixa de empréstimo pode ser de dois tipos, ou empréstimo concentrado ou empréstimo lateral. Empréstimo concentrado, a norma diz que deverão ser feitos pelo menos 5 furos distribuídos pela área de empréstimo. Então, por exemplo, está aqui uma página de um projeto de estrada, mais uma vez é a BR-163, no Pará, onde foram necessárias várias caixas de empréstimo concentradas, caixas pequenas. Então, em cada uma delas foram realizados 5 furos de sondagem. Então, o empréstimo 67, o empréstimo 68, o empréstimo 69, e o resumo dos resultados está aqui. Empréstimo 66. Média das características. Então, aqui está a descrição e as características médias. Valores do X mínimo, etc. Empréstimo 67, 68. Então, o resumo dos ensaios
granulometria, LLP e compactação. Isso no caso de empréstimos concentrados pequenos. Mas a norma diz que para empréstimos maiores que 10 mil metros quadrados de área, deverá ser feito um reticulado com malha de 50 metros. Assim, quando nós tivermos uma caixa de empréstimo muito grande, não serão suficientes 5 furos, e sim uma malha de furos espaçadas no máximo de 50 metros, onde de cada furo, de cada material encontrado, deve ser coletada uma amostra para a realização dos ensaios de caracterização, compactação e CBR. Assim, na página do projeto vai aparecer a descrição da área, localização, a malha utilizada, para onde vai esse material, então ele será utilizado entre os aterros da Destaca 98 a 128 e as características dos materiais, a média, o desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo. Então, a granulometria, LL, LP e a compactação em CBR. Numa única página do projeto, aparecem o resumo de todos os parâmetros encontrados nessa ocorrência, nesse empréstimo de área superior a 10 mil metros quadrados. Mais uma vez, então, em cada furo, em cada camada, deverá ser coletada material para a realização de ensaios de caracterização, índices físicos, compactação e CBR. Isto para empréstimo concentrado. No caso de empréstimo lateral, os ensaios de compactação deverão ser feitos de 200 e 200 metros. O que são empréstimos laterais? Muitas vezes, o solo na própria faixa de domínio da rodovia apresenta boas qualidades e ele pode ser usado no aterro. Então, assim, basta escavar lateralmente o material e usar no aterro, ou um corte lateral à estrada, é retirado o material para fazer um aterro. Nesse caso, então, que é chamado de empréstimo lateral, basta um furo a cada 200 metros acompanhando linearmente o empréstimo lateral. E não precisa fazer aquela malha. Então, são feitos furos a cada 200 metros, acompanhando a área de onde foi retirado o material para execução do aterro. Isto é que diz a especificação de serviço. Já a ocorrência de material de pavimentação, enquanto que para o projeto básico tinham sido feitos apenas 5 furos de sondagem, agora deverão ser feitas sondagens numa malha com 30 metros de lado. Então, agora, nas áreas aprovadas no projeto básico, deverão ser feitos furos de sondagem espaçados de apenas 30 metros um de outro. Em cada furo, em cada camada, deverão ser feitos ensaios de granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade, equivalente de areia, e em furos alternados, compactação e CBR. Então, não precisa fazer de 30 em 30. Compactação de CBR faz de 60 em 60. Então, a mesma coisa, a descrição, a página do projeto, como ela aparece num projeto executivo, é exatamente dessa forma. Então, a descrição local, para onde vai o material, esse material aqui vai para uma subbase, o proprietário da área, o seu Eurípides, e a malha foi de 30 em 30 metros. Foram feitos aqui 60 furos de sondagem só nessa ocorrência. E o resumo dos resultados. A média dos resultados, o desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo, que nós já vamos explicar no módulo 3, como se calcula esse valor mínimo e esse valor máximo. Deverão ser apresentados boletins de sondagem, todos os furos de sondagem precisam apresentar um boletim. Então, furo 1, furo 2, furo 3, de 0 a 1,5 m, argila amarela argilosa.
de 1,5 m a 1,80 m, pedregulho argiloso, e assim sucessivamente, de 0 a 1,20 argila amarela, de 1,20 a 1,70 pedregulho argiloso. Este é o boletim de sondagem com a classificação tátil visual no momento da escavação. Deverá ser apresentado um quadro estatístico dos resultados e as curvas granulométricas do material na faixa da equação para a qual se enquadra, representando os valores x máximo e x mínimo, que nós vamos ver logo em seguida no próximo módulo, como calcular esses valores x máximo e x mínimo. Esses valores são exatamente os que aparecem no boletim de sondagem. Nas ocorrências de material pétreo, nas pedreiras, enquanto que para o projeto básico tinham sido feitos poucos ensaios, agora, já que se trata de projeto executivo, deverão ser feitos 6 ensaios com os materiais das pedreiras. Novamente, abrasão Los Angeles, adesividade e durabilidade, ensaios de lâmina ou difração de raio-x para rochas basálticas, para verificar a possibilidade, o potencial de expansão dessas rochas, e o índice de forma. No projeto executivo, as pedreiras são apresentadas exatamente como está nessa página. Então, aqui está a localização da pedreira que foi estudada. Ela está aqui na BR-163, do lado direito, andando-se 1,2 km. Então, tem uma primeira ocorrência, uma segunda ocorrência, e aqui o resumo. Está na terra do senhor Robson Duarte, e aqui o resumo dos ensaios obtidos. Abrasão Los Angeles, 29,5, adesividade foi satisfatória com o uso de DOP, índice de forma 0,73 e durabilidade 9,25. São os ensaios exigidos. Os depósitos de areia, mais uma vez, agora para projeto executivo, serão submetidos a ensaio de granulometria, teor de matéria orgânica e equivalente de areia. E no projeto executivo, a apresentação deve ser exatamente como está nessa página. A localização da ocorrência, então está aqui na estaca 8.150, anda-se 1.500 metros, chega-se no rio Curuá, e o local do depósito de areia encontrado foi esse ponto aqui. Então está a descrição do material e o resumo dos resultados está aqui. Granulometria, equivalente de areia e teor de matéria orgânica. E a curva granulométrica correspondente. Onde houver obra de arte prevista, pontes, muros de arrimo, onde houver obras de arte previstas, deverão ser feitas sondagens da seguinte maneira: para fins de projeto básico, são feitas apenas 2 sondagens, normalmente uma em cada margem do rio. Para projeto executivo, já tem que se ter o projeto básico da obra de arte, de forma que a gente possa fazer uma sondagem em cada linha de pilar. Assim, no nível de projeto executivo, deve-se dispor do projeto básico da obra de arte, já se sabendo a localização de cada pilar, e deve ser feita uma sondagem por linha de pilar. A apresentação dos resultados. Se for projeto básico, os estudos geotécnicos estão junto desse volume 1, no relatório de projeto. Já para o projeto executivo, como a quantidade de ensaios é muito grande, os estudos geotécnicos formam um volume especial, que é chamado de volume 3B, já que dessa vez tem que se apresentar uma quantidade muito grande de ensaios de laboratório, e eles constituem, então, um volume exclusivo para ele, que é o volume 3B. Assim, vimos os detalhes dos estudos geotécnicos a nível projeto executivo.